E aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: a crescente facilidade para a aquisição de aerogeradores e painéis fotovoltaicos tem permitido que unidades consumidoras tenham suas próprias unidades microgeradoras de energia. A integração das unidades microgeradoras à rede pública de distribuição pode beneficiar tanto as unidades consumidoras quanto as concessionárias de fornecimento, conforme o fluxograma. Quando as unidades microgeradoras não geram energia suficiente para a unidade consumidora, a rede de distribuição supre a diferença. Quando a unidade microgeradora gera excedente de energia, esse excedente poderá ser entregue à concessionária em troca de crédito. A vantagem técnica que as unidades microgeradoras proporcionam para as concessionárias da rede pública é qual? Olha só, gente, o que a gente precisa entender aqui nessa questão? A gente precisa entender o que ele disse no texto, né? Primeiramente. Então, vou tentar falar com outras palavras o que ele está dizendo. Olha, você na sua casa consome energia elétrica, então você é uma unidade consumidora, né? É aquilo que ele fala de unidade consumidora. E aí, você depende, né? Se você não tem placa fotovoltaica ou um microgerador eólico, né? Você depende da rede pública de distribuição, que nesse caso aqui no Rio de Janeiro, pode ser a Light, mas também pode ser outras, né? Como a Enel, qualquer coisa que você tem que pagar lá a empresa de conta de luz. Essas são as concessionárias de distribuição. Aí ele está dizendo o seguinte: então, se você não tem microgeradora de energia, você vai ficar dependendo da rede de distribuição pública, e aí você paga um valor de conta de luz. Porém, hoje em dia, a gente tem a instalação de placas fotovoltaicas, ele também diz de microgerador eólico, né, que deve ser algum ventiladorzinho que você gira e gera energia elétrica. Eu nunca vi, por isso que eu estou falando assim, de qualquer forma. E aí, essas micro unidades de geração de energia podem suprir a quantidade de energia que você faz em casa. Então, você, por exemplo, se você consome 200 kWh, a tua placa ela pode fazer mais de 200 ou menos de 200 ou 200, né? Se for 200, tu fica no 0 a 0 e tá tudo certo. Mas se tu produzir 230 kWh de energia lá ao longo do mês, 30 vão de crédito para a rede de distribuição pública. Enquanto que se você produzir, por exemplo, 150 kWh, a microgeradora, a rede vai fornecer para você 50 kWh. Beleza? Essa é a ideia que ele está falando. Ele está falando de uma situação que a gente vem já conhecendo por conta das placas solares. E aí, esses 30 kWh que tu dá para concessionária, eles viram crédito, beleza? Então a gente tem uma situação mais ou menos como essa, né? Aqui a gente tem a usina geradora, que pode ser uma usina, por exemplo, pode ser a usina de Itaipu, a usina aqui de Angra, do Rio de Janeiro, e pode ser qualquer outro tipo de usina. Essa usina ela vai fornecer energia para a rede de distribuição pública. Só que normalmente existe uma distância considerável entre essas duas unidades, né? A unidade geradora e a rede de distribuição pública. E aí, por conta desse fator de distância, vai acontecer o quê? Vai acontecer dissipação de energia, degradação de energia por conta dos fios. Os fios apresentam resistência. Essa resistência, por sua vez, pode ser calculada como ρ vezes L sobre A. Não é importante muito saber a fórmula, mas é importante você saber que quanto maior o tamanho do fio, maior a resistência. E quanto maior a resistência, maior a dissipação de energia. Então, se a unidade geradora ela está muito longe da rede de distribuição pública, vai ter uma dissipação de energia maior. Então, você vai gastar mais para transportar a energia. Então, por exemplo, lá em Itaipu,
para Itaipu transportar energia para a região sul do país, né, vai gastar pouquinho. Por quê? Porque a Itaipu fica no sul do país e o sul do país fica perto de Itaipu. Parece redundante, mas é isso. Agora, se eu for tentar pegar a energia lá de Itaipu e transportar para o Amazonas, já fica um pouco mais cara. Por quê? Por conta da distância. Sacou a ideia? Então, a concessionária, dependendo do quão longe ela tiver de você, maior vai ser o gasto de energia. Eu sei que essas distâncias entre a rede pública e as casas, tá? Eu fiz aqui 2 casas, é menor. Mas ainda assim existe uma distância e vai existir degradação de energia. Agora, uma das casas, vamos imaginar que uma das casas tenha um gerador, né? Vamos botar assim, G de gerador, só para pensar numa placa fotovoltaica. Esse gerador ele vai fornecer energia para essa casa. E se essa casa tiver crédito, ela pode devolver isso para a rede pública. É isso que ele está dizendo. E aí a rede pública pode fazer o quê? Pegar esse crédito e dar para a casa 2, caso ela esteja precisando. Entendeu? E aí, a vantagem é que a rede pública ela não fica mais dependendo só da unidade geradora. A vantagem da rede pública é que agora ela tem também você para gerar energia por ela. E isso é legal, que aí ela te dá um créditozinho de volta e aí ela pode fazer o fornecimento, né, para a segunda casa. E essa rede de distribuição aqui, ela é muito menor, né, do que se a gente pensar nessas duas aqui. E aí, isso significa dizer que a energia vinda da unidade geradora, se ela tiver ela vai estar muito distante, né? Pensando, por exemplo, nos grandes centros, ela vai estar muito mais distante da rede pública do que você. Então, em outras palavras, eu estou dizendo que, por exemplo, isso aqui pode estar, sei lá, 100 km de distância, mas você da rede pública pode estar a 10 km, entendeu? E aí, por você estar mais perto, a dissipação de energia é menor. Por quê? Por conta da resistência do fio. E aí, a vantagem técnica que a unidade microgeradora proporciona à concessionária da rede pública é que vai existir redução das perdas energéticas provenientes do transporte de longa distância. Legal. Esse é o gabarito. Gabarito é letra A. Mas vocês sabem aqui que eu sempre faço alternativa por alternativa. Então, a gente vai analisar as outras. Letra B, sincronização dos picos de produção das microgeradoras com os picos de demanda da rede pública. Ele está dizendo o seguinte, olha, você tem uma unidade de microgeração, você vai ter, por exemplo, pensa que meio-dia a placa solar vai estar produzindo o máximo que ela consegue de energia. Só que a rede pública, né, de acordo com a alternativa, também vai estar gastando muito meio-dia. E isso não necessariamente é verdade. E a gente nem tem dados suficientes para isso. E aí a ideia dessa questão da letra B é dizer que, pelo fato de você estar sincronizando o pico, esse pico de energia poderia ser um excedente e isso poderia ser utilizado para ajudar a rede pública. E, na verdade, não necessariamente. Geralmente as pessoas costumam a gastar mais energia quando elas estão em casa. E normalmente isso acontece no turno da noite, quando elas estão dormindo ou quando elas chegam em casa do trabalho, né, pensando de forma geral. E pelo fato da gente não ter dados numéricos para poder afirmar isso com muito mais assertividade, a letra B não é uma opção boa para a gente marcar. A letra C. A letra C fala a diminuição da necessidade da rede pública no caso de todas as unidades consumidoras optarem pela microgeração. Ele está dizendo o seguinte, olha, se todo mundo tiver gerador em casa, a gente depende menos da rede pública. Então todo mundo vai ficar gerando crédito para a rede pública e está tudo certo. Mas isso não necessariamente é uma vantagem para a concessionária. Eu não sei, assim,
Essa opção ela é legal, ela tem um fundamento, mas ela não representa uma vantagem técnica para a unidade de microgeração, entendeu? Pelo menos para a rede pública. Por quê? Porque se todo mundo depender menos da rede pública, como que a concessionária vai, botar entre aspas, lucrar em cima disso? Se todo mundo gera sua própria energia, para que a gente vai depender do sistema público? Então, letra C também já não é muito assim, né? Maneirinha de marcar. A letra D, intensificação do uso de energia gerada por pequenas termoelétricas próximas às unidades consumidoras. Gente, onde ele está falando de termoelétrica aqui? Aonde que ele está falando disso? Não estou entendendo. A intensificação do uso de energia gerada por pequenas termoelétricas. Isso não faz sentido. Essa alternativa, para mim, não encaixou na minha cabeça. E, bem, não necessariamente a região vai ter a utilização de termoelétrica. Pelo contrário, a gente aos pouquinhos está abolindo elas porque elas são extremamente poluidoras e agridem o meio ambiente. Então, a letra D não faz sentido na minha cabeça. Ela é desconectada com a questão, no meu ponto de vista. E a letra E fala diminuição da dependência de energia gerada por grandes parques eólicos. Olha, não necessariamente a tua rede de distribuição vai ser um parque eólico, entendeu? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu acho difícil a gente depender de algum parque eólico. Posso estar enganado, digita aqui nos comentários se eu estou enganado, mas eu acho que a gente depende muito mais da usina nuclear de Angra e a gente depende também da usina de Itaipu e talvez de algumas hidrelétricas próximas aqui na região sudeste. Mas parque eólico, que é mais propenso a estar lá no Nordeste, eu acho um pouco difícil, beleza? Então, incluir algum tipo de usina específica não é uma boa opção para a letra E, para a questão em si, né? E é isso, gente. A gente vai ficando aí com gabarito na letra A. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber, isso vai me ajudar bastante. E se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!